passagem do furacão Milton, que atingiu o solo da Flórida na noite desta quarta-feira, deixou um rastro de destruição. Pelo menos 12 pessoas morreram, casas e estabelecimentos foram destruídos, árvores derrubadas, ruas ficaram alagadas e mais de 3 milhões de imóveis ficaram sem energia em todo o estado. Logo que tocou o solo por volta das 9 horas da noite, Milton tinha ventos de até 205 quilômetros por hora. As imagens são impressionantes. Pelo menos essas informações foram confirmadas pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Horas depois, o olho do furacão seguiu em direção ao Oceano Atlântico, onde se encontra neste momento. E claro que a gente pôde acompanhar pelas imagens que foram compartilhadas nas redes sociais e também as transmissões feitas pelas emissoras norte-americanas, as imagens realmente impressionantes, registros inacreditáveis da passagem desse fenômeno climático pela Flórida. Algumas cidades foram severamente impactadas. Quem nos acompanha por vídeo, TV por assinatura e plataformas digitais, pode acompanhar justamente um compilado dessas imagens, né? Árvores caídas, chuva muito forte, vendaval, mar revolto, enfim, uma situação muito complicada. Mas as autoridades, no fim das contas, fizeram um balanço e disseram que ele teria perdido força, o furacão Milton, e esperava-se um conjunto de consequências muito maior. Você, Luiz Felipe Dávila, o que a gente precisa considerar sobre a passagem do furacão Milton pela Flórida? Enfim, as autoridades acabaram avisando a tempo, a população se preparou e, no fim das contas, houve perda de intensidade na passagem do fenômeno, né, Dávila? Olha, Canhato, a história do furacão Milton deveria servir como um país enfrenta crises de desastre natural, como tem uma ordenação na comunicação clara para as pessoas, acesso à informação, como as pessoas conseguem se preparar para fugir dos locais onde serão atingidos. Então, eu entendo que é uma bela lição para desastre natural. E desastre natural vai se tornar algo cada vez mais rotineiro na nossa vida. E o Brasil poderia aprender muito sobre como lidar com esses desastres naturais, os procedimentos políticos, administrativos, de comunicação, para que nós possamos atuar de maneira, inclusive, mais incisiva nos casos do Brasil. Ontem eu mencionava aqui o delegado Palumbo também trouxe uma informação importante, como é difícil fazer uma comunicação quando há a insegurança e suspeita do poder público, do Estado, quando não se confia no Estado. As pessoas não respondem ao Estado. Então, no caso do Rio Grande do Sul, as pessoas não queriam deixar suas casas porque tinham medo de ser roubado, tinham medo de ser assaltado. Então, veja só, quando há desconfiança, no momento de crise, o que haveria é o maior número de mortes, o maior número de destruição, o maior número de vítimas. Então, para evitar desastre, como foi o caso aí do Milton, do furacão Milton, justamente porque as pessoas confiam nas informações das autoridades, confiam que os seus bens serão mantidos ou preservados, confiam que não terá assalto ou forma de violência, e é por isso que conseguem sair de um desastre natural com pouco dano, vamos dizer assim, especialmente dano que eu digo aqui é perda de vidas. Então, eu entendo que nós precisamos aprender melhor as lições para restabelecer a confiança no Estado, para que nós possamos lidar melhor com desastres naturais. Né, Mota? As ações de prevenção, a comunicação rápida entre poder público e comunidade, isso acaba fazendo toda a diferença, inclusive na passagem de um furacão, né, Mota? Exato. Esse furacão, Canhato, o furacão Milton, já causou um estrago, inclusive na campanha da Kamala Harris, porque primeiro a Kamala tentou lacrar em cima do governador da Flórida, né, o Ron DeSantis. Parece que a Kamala, lógico, está em campanha, a eleição está bem próxima, ela ligou para o governador da Flórida, provavelmente, né, tinha alguém gravando ali para fazer
uma postagem nas redes sociais, só que o governador não atendeu. E aí ela saiu reclamando publicamente contra o governador. E o governador deu o troco, dizendo, olha, ela nunca se importou com a Flórida, só está querendo entrar na história agora por causa da campanha. E aí, para completar a treta, o presidente Joe Biden elogiou publicamente o governador da Flórida pelo seu trabalho, né, de preparação do furacão. Dizem, corre um boato, de que isso é coisa da primeira-dama, Jill Biden, a mulher do Joe Biden, que não se conforma com o fato do seu marido ter sido retirado do jogo político através de uma manobra que muita gente considera traiçoeira. Então, dizem que a Jill Biden quer vingança. E eu vou dizer a vocês, bem que eu desconfiei, quando faz pouco mais de um mês, nós comentamos aqui, numa ocasião pública, Joe Biden colocou na cabeça um boné da campanha do Trump. Lembram dessa ocasião? Sim. Eu achei aquilo estranhíssimo, né? Ninguém faz um gesto como esse, assim, numa campanha disputada como essa, à toa. Colocou o boné na cabeça e posou para a foto. As fotos estão na internet, não é inteligência artificial, não. É verdade. Então, até aí, Caniato, chegou o estrago provocado pelo Milton. Você, delegado Palumbo, a passagem do furacão Milton, a maneira como a comunidade se preparou, se protegeu, claro, seguindo as orientações das autoridades. Enfim, algumas coisas poderiam estimular, inclusive, que as autoridades brasileiras adotassem alguns protocolos de segurança para os fenômenos que a gente acaba passando, principalmente no final do ano, né, delegado? Deveria, mas não vão fazer, Caniato. No Sul, tivemos mais de 200 mortes. Aí nos Estados Unidos, salvo engano, me corrija se eu estiver enganado, foram 12. Olha a diferença. Enquanto aqui um prefeito não queria receber ajuda de cidades porque o prefeito era rival de outro partido, aí nos Estados Unidos me parece que todo mundo se junta em prol do bem comum. Enquanto aqui no Brasil, os moradores, e a gente até entende, não queriam sair porque iam perder o restinho que tinha, porque os bandidos vão lá saquear, aí nos Estados Unidos as pessoas recebem acolhimento do poder público. Enquanto aqui no Brasil, nós temos deputados do estado do Rio Grande do Sul que votam contra o estado do Rio Grande do Sul a partir do momento que teve um projeto de lei para se anistiar as dívidas do estado, votaram contra. 7 deputados votaram contra, porque estão mais preocupados com os interesses pessoais de agradar o governo, de agradar um ministro, de agradar um eventual candidato ao governo, do que com a própria população. Aí nos Estados Unidos, eu vi uma imagem que me chamou muita atenção. Centenas de carros da companhia elétrica, preparados para ajudar a população. Aqui no Brasil, a gente manda ajuda e eles simplesmente recusam, porque o viés político ideológico não é o mesmo. Aqui no Brasil, o CNJ, ou a Defensoria Pública, não me recordo qual das duas, sim, falou que não poderia colocar bandidos, não poderia separar bandidos criminosos de pessoas do bem nos abrigos. É muita diferença, né? É muita diferença de um país que leva a sério os cuidados com o povo, de outro que vai empurrando com a barriga. Ontem nós conversamos com o Daniel Dourado. Hoje ele vai mais uma vez conceder uma entrevista para a gente. Ele está em Celebration, na Flórida, vai trazer as informações, os detalhes dessa experiência, né, sobre a passagem do furacão ali sobre a região. Daniel, seja bem-vindo, obrigado pela gentileza em atender mais uma vez a nossa produção. Ontem falávamos sobre a expectativa, quais eram as recomendações das autoridades. Hoje eu queria que você contasse como foi a passagem do furacão Milton aí na cidade ou na região onde você está. Sua impressão, essa experiência, o que você pôde acompanhar, enfim, você, sua família, seus amigos chegaram a passar por algum apuro, alguma situação de perigo, enfim, conta pra gente. Boa noite, obrigado aí por me receber de novo.
O início da noite foi de muito vento, muita chuva, e a gente ficou preocupado, sempre de olho aqui nas informações que o governo estava passando. Tem um aplicativo aqui que a gente conseguia olhar como é que estava o furacão e as tempestades. Ali, a partir das 2 horas da manhã, ele parou de funcionar. Esse radar parou de funcionar. Quando esse radar parou de funcionar, eu avisei minha esposa, eu falei, olha, eu acho que agora as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas. Só que a gente teve um pouquinho de instabilidade de internet, continuamos com energia, não perdemos energia, e foi uma noite angustiante, porque a gente parecia que estava dirigindo um carro. Na verdade, quando você dirige, você tem um pouco de controle, né? Na verdade, aqui a gente não tinha controle nenhum e a gente estava só esperando acontecer. Mas como a gente continuou informado, estava tudo ok. Depois da entrevista que eu tive aqui, muitas pessoas entraram em contato comigo, pessoas que estavam com familiares aqui. Eu ajudei a explicar, pessoas que estavam aqui também. Eu dei orientações. Algumas pessoas entraram em desespero e estavam querendo sair no meio do Corfei, que é o toque de recolher. Aí eu peguei certinho a informação de onde eles estavam, expliquei para eles o que o governo americano estava pedindo para eles fazerem. E eu acredito que as pessoas que se machucaram ou vieram a falecer foram porque não seguiram as ordens do governo, porque foi muito bem organizado e a tempestade não foi tudo o que a gente imaginava. A natureza foi muito boa com a gente. De fato, inclusive o próprio governador Ron DeSantis disse que esperava-se algo pior, né? Teve uma perda de intensidade, mesmo assim estragos foram registrados em várias localidades. Daniel Dourado conversando com a gente ao vivo. O Luiz Felipe Dávila vai fazer uma pergunta a você, Daniel. Você, Dávila. Olá, Daniel, tudo bem? Daniel, você ficou com medo, passou susto ou, como você falou, só esse momento de tensão e logo você viu que fazia parte, vamos dizer assim, do ritual de passagem do furacão? Olha, a partir do momento que você fica com muitos imóveis e muito dinheiro na rua, a gente acaba ficando um pouco mais preocupado. Então, assim, como a gente tinha bastante patrimônio em risco, eu acho que o medo não tanto físico, mas o medo de ter um prejuízo grande, né? Então, eu estou aqui desde 2017, eu vi como foi o furacão Ian em 2022 ali em Fort Myers, então eu fiquei na impressão de que seria algo parecido com aquilo. Muitos dos imóveis, eles estão dentro do novo código que veio depois de 1992. Algumas casas, elas fizeram a reforma já no novo código, algumas outras foram construídas já no novo código, e eu acho que, inclusive, o próprio governador disse que ele ficou surpreendido, até com as mobile homes, que são as casas, como que eu vou dizer, mais simples aqui, né? Elas seguraram bem os ventos e tudo mais, e eu acho que, assim, acho que a angústia era maior disso. Eu fiquei muito preocupado com clientes que estavam muito ansiosos e queriam sair de qualquer forma, e eu não tinha muito o que fazer, eu só acalmei eles e falei para eles não saírem, e foi a coisa certa que eles fizeram. Então, assim, a gente já tem um pouco de experiência, mas quando a gente tem os nossos bens, carro, um monte de coisa em risco, apesar de ter seguro, a gente sempre fica preocupado, né? Pois é, costumam ter seguro justamente porque é uma região suscetível a tempestades tropicais, furacões, a gente acompanha isso anualmente. No episódio do Milton, havia expectativa que o cenário seria muito pior do que a gente acabou acompanhando. Mesmo assim, um rastro de destruição e muitos prejuízos, claro, para as pessoas, mas o mais importante é que as vidas foram preservadas, infelizmente, 12 óbitos registrados até aqui. Agora, para fechar, Daniel, você fala das orientações das autoridades, né? Qual é a situação de momento? O mau tempo continua, né? Tem um reflexo após a passagem do furacão. Continua chovendo, ventos muito fortes, o mar bravo, revolto, enfim. Quais são as orientações para a população? Vocês devem ficar em casa? Até quando? O que a meteorologia diz? Qual é a recomendação para as pessoas que estão nas cidades mais atingidas, como Orlando e Tampa?
Orlando, fazendo um comparativo com Tampa, não tem como a gente comparar. Hoje, a gente não teve praticamente nada de chuva, ficou nublado. Eu acredito que agora o governo está num processo de avaliação, né? A gente recebe, através da empresa que fornece energia para a gente aqui, a Duke Energy, que foram mais de 1 milhão de clientes sem energia, né? E eles estão com 16 mil trabalhadores na rua, trabalhando para restabelecer. Então, basicamente, o que eles estão pedindo é algumas coisas meio óbvias, né? Porque tem gente que, quando cai o cabo, vai lá tentar resolver e acaba sendo eletrocutado, tenta, não sei, fechar um buraco, fazer alguma coisa, sendo que é uma coisa estrutural que alguém realmente de categoria teria que fazer. Então, eu estou vendo até a FEMA, que é a parte do governo que subsidia aí depois o pessoal que perdeu muitas coisas, esse apoio federal, e eu vi o delegado falando aí das diferenças, e a gente, como a pessoa que recolhe imposto aqui, que não é pouco, né? Os Estados Unidos, ele também tem um imposto alto, a gente quer ver esse dinheiro de volta, né? E quer ver essas pessoas bem o quanto antes. Esse é um país muito rico, e as recomendações hoje são para praticamente não inventar moda. Eles estão fazendo uma avaliação e limpeza, e eu acredito que não teve um dano muito grande infraestrutural aqui em Orlando, acredito que é mais para o lado de Tampa, e depois o FEMA vai vir com... Tem muita gente reclamando, né? Dizendo que os Estados Unidos devia estar ajudando muito mais as pessoas, principalmente do furacão passado, ao invés de estar enviando dinheiro para a Ucrânia ou para Israel, né? Daniel Dourado, empresário que mora em Celebration, na Flórida, trazendo as informações, os relatos da passagem do furacão Milton. Daniel, muito obrigado mais uma vez por conversar com a gente aqui na Jovem Pan News. Boa sorte a você e até a próxima. Obrigado.